Já foi ver Barbie no cinema? Maravilhoso o filme, né? Eu amei o filme, tá? Aliás, só tem filme bom passando no cinema atualmente, né? Inclusive, a gente fez recentemente uma postagem sobre os filmes, uma publicação lá no Instagram do Pro, sobre filmes, né, que eu sugiro que você assista pra justamente você arrasar na sua redação. São filmes que geram um repertório sociocultural e Barbie é um deles, né? Eu vi que vocês curtiram lá bastante essa postagem no Instagram do Pro. Bom, sejam todos muito bem-vindos. Essa semana a gente teve uma pequena adaptação, né, nos horários, mas só esta semana. Semana que vem volta tudo ao normal, estarei com vocês na quinta-feira, mas hoje, quarta-feira, é dia de literatura e é dia de bullying, né? E é dia de literatura, um processo que a gente dá uma virada de chave para olhar para a escola literária mais importante da nossa matéria, para a escola literária mais importante para o Enem, que olha o spoiler aqui, é o modernismo. Só que esse modernismo, galera, é uma escola literária que tem tanta importância, né, para o contexto artístico nacional, para o contexto artístico brasileiro, que vai ser uma escola literária que a gente vai demorar bastante estudando, tá? Para você ter noção, a gente vai ver hoje a primeira fase. Em seguida, a gente vai ter um monte de aula para falar da segunda fase, que é uma fase babadeira, uma fase com muita preocupação social, diga-se de passagem. Depois a gente entra na terceira fase, ou seja, a gente vai ficar aqui mais de um mês, tá? São basicamente 5 a 6 aulas pra gente conversar sobre o modernismo no Brasil. Então, basicamente, o mês de agosto inteiro, a gente vai falar sobre esse que é o principal movimento, né, de literatura para o Enem. É certo de você encontrar pelo menos umas 5 a 6 questões que versem sobre escritores modernistas ou pós-modernistas. Beleza? Então, sejam todos, olha lá, o Carlisson já tá falando, o modernismo é a cara do Enem, com certeza, né? Então sejam todos muito bem-vindos. Como sempre, uma aula preparada com muito carinho, com muito amor, para você lacrar no Enem e no seu objetivo, né? Eu tô muito feliz em estar de volta. Semana passada a gente ficou longe, né? A gente não teve aula, mas esse momento de descanso, ele também é fundamental, ele é fulcral para o seu sucesso. Então ele já estava ali programado para que você realmente desse uma esparecida, desse uma descansada, mas agora a gente voltou com tudo. E é importante você lembrar que faltam 3 meses para o Enem. É fundamental que você tenha esse planejamento até o dia da sua prova. Aí você pensa, pô, 3 meses é tempo pra caramba. Não é, gente. Agosto, setembro, outubro, acabou. Dia 5 de novembro, quando você piscar, você já tá lá no seu local de prova fazendo, obviamente, a prova do Enem. Isso sem contar pra galera aí que vai fazer os vestibulares estaduais, que alguns serão antes do Enem, agora mesmo, né? No mês de setembro, a gente tem aqui no Rio de Janeiro o segundo exame de qualificação da UERJ. Então é importante que você tenha ali um cronograma e você pode contar aqui com o Pro para isso, né? Que você tenha um cronograma para que você não vacile, para que você se prepare da melhor forma possível para todos esses desafios vindouros, né, que estão por vir. Tudo bem? Então vamos lá. Como sempre, a gente começa com TBT, apesar de hoje não ser quinta-feira, né? Apesar de hoje ser quarta, a gente começa relembrando tudo que a gente viu até a chegada da principal escola literária brasileira. E foi coisa pra caramba. A gente começou em 1500, né? Com a chegada dos portugueses aqui no Brasil, trabalhando um movimento que nem literatura brasileira era considerada, que foi o quinhentismo. E olha a linha do tempo que a gente atravessou juntos, né? Parece que foi ontem, mas a gente já atravessou tudo isso aqui a cada uma das quintas-feiras juntos na aula de literatura, né? Então passamos por quinhentismo, barroco, arcadismo, romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo e simbolismo. Ou seja, a gente foi de 1500 até o século XIX, galera, copiando e adaptando literatura da Europa. E a gente começa essa aula de modernismo fazendo uma crítica a este ponto. Quando a gente olha para essa periodização literária brasileira, a literatura brasileira era uma cópia, uma tradução, uma adaptação do que acontecia na Europa de movimento artístico. Um exemplo máximo dessa problemática está no parnasianismo. Lembra que o parnasianismo era aquela escola que prezava pela forma ideal do poema, né? Os poetas parnasianos eram inspirados na poesia francesa, algo com certo requinte que não tinha nada a ver com os problemas sociais brasileiros do final do século XIX. Então a primeira crítica que a gente levanta nessa aula de hoje
hoje é o fato que de 1500 até 1922, na Semana de Arte Moderna, a gente reproduz aquilo que a Europa chama de literatura. Ou seja, não há um elemento típico da brasilidade. Isso, né, os intelectuais da época sentem falta. E aí a gente traz também no TBT a Semana de Arte Moderna, que foi a nossa aula antes do recesso. Lembra disso? A Semana de Arte Moderna acontece em 1922. Por que essa data é muito simbólica? Porque neste ano comemorava-se o centenário da independência. Então, de 1822, quando o Brasil, né, acaba tendo a sua independência política em relação a Portugal, até 1922, não se percebia essa independência no campo artístico. Então, os intelectuais da época, os pintores, os escultores, os poetas, os músicos, né, eles precisavam dar um ar de brasilidade para a arte brasileira, né? Parece que é óbvio você falar de Brasil na arte, mas isso não era tão óbvio assim na época, né? O que a gente fazia era uma cópia, era uma adaptação daquilo que era europeu. Então a gente precisa agora dar um ar de brasilidade. E o ano de 1922 é um divisor de águas pelo centenário da independência. É como se o centenário da independência motivasse agora a independência cultural, que era até então uma independência política. Então esses intelectuais aproveitam a deixa da data de comemoração do centenário para justamente a gente ter a nossa independência cultural também. Então a gente parte do princípio que este modernismo enquanto escola literária, ele é resultado, ele é produto, ele é consequência, ele é desdobramento de 3 outros fatores. Que 3 outros fatores são esses? O pré-modernismo, em que os escritores, né, o pré-modernismo não era considerado escola literária, lembra disso? A gente viu essa aula antes do recesso também. Mas era um movimento de preparo, era um momento prévio, né, em que eu tinha um sincretismo literário introduzindo o ingrediente da brasilidade, né? Eu tinha tipos brasileiros representados nessa literatura, certo? Então, o primeiro movimento importante para dar origem ao modernismo é o pré-modernismo. Segundo, vanguardas europeias. Lembra? Cubismo, dadaísmo, expressionismo, essa forma de ruptura com o tradicional, porque uma vanguarda europeia numa corrente pictória era uma forma de você negar o passado. Era uma forma de você negar valores tradicionais na arte. Então as vanguardas serão importantíssimas para o modernismo. E o terceiro e último ingrediente é a Semana de Arte Moderna, principalmente com a polêmica por detrás dela. Então esses 3 ingredientes juntos amadurecem a necessidade da chegada do modernismo enquanto escola literária. Beleza? Então vamos lá. Quando a gente fala em modernismo, olha a palavra que eu destaquei aqui, ó. Modernismo é sinal de ruptura. A arte tradicional começa a ser questionada. Os valores que representam o passado acadêmico, o passado artístico, começam a ser refutados, negados por uma arte mais moderna, por uma arte que representasse a urbanização do Brasil. Eu estou falando da virada para o século XX, então eu preciso mostrar esse processo de urbanização com esse ingrediente fundamental que nunca foi visto com tanta crítica, que era a própria brasilidade. Vale lembrar que outras escolas falaram sobre o Brasil, falaram sobre a terra, por exemplo, o romantismo. Lembram disso? O romantismo, lá na primeira geração, a primeira geração era conhecida como nacionalista ou indianista, porque pegava-se a natureza e o indígena e colocava-se ali o símbolo de brasilidade. Mas era uma brasilidade ufanista, né? Era uma brasilidade fantasiosa, romantizada, que não tinha um vínculo com a realidade, não havia verossimilhança, não havia um espírito crítico. Então agora o modernismo é exatamente essa busca pela identidade, essa busca por quem nós somos enquanto brasileiros, por meio da destruição da arte vigente, uma ruptura com essa tradição artística para se encontrar uma arte genuinamente, verdadeiramente brasileira. Tudo bem? Então olha só, o modernismo foi um movimento literário e artístico do início do século XX. Tinha como principal objetivo romper com a estética tradicionalista, libertando-se dos paradigmas,
formalismos e regras que até então imperavam. A gente vai perceber que, sobretudo nessa primeira geração, não havia uma cartilha a ser seguida. Eu não vou colocar todos os escritores seguindo uma mesma regra, porque a liberdade de criação começa a ganhar um contorno muito mais efetivo. No Brasil, o modernismo preconizava a independência cultural do país, sendo valorizada a cultura cotidiana brasileira, em específico a linguagem popular. Aqui eu peço que você tenha muita atenção, porque vai ser a primeira vez na literatura que haverá uma entrada daquilo que não é o padrão da norma da língua portuguesa, certo? Quando a gente olha de 1500 até 1922, todas as escolas literárias seguiam a norma padrão da língua portuguesa, porque a tradição artística assim pedia. Então o respeito, às normas vigentes de acentuação, de ortografia, de concordância, era uma condição básica para se fazer literatura no país. Agora, eu vou ter a entrada não só de termos coloquiais, de termos informais, triviais, do cotidiano do brasileiro, como também a entrada de desvios gramaticais. Com que objetivo? Mostrar a essência do brasileiro, mostrar a realidade, mostrar aquilo que é cotidiano, tentar, inclusive, aproximar a literatura do seu povo. Tentar mostrar que a literatura é uma forma artística de representação desse povo distante do hábito de leitura. Então olha que sacada genial. Se eu quero representar a brasilidade em forma de literatura, eu preciso ter verossimilhança com o brasileiro. Não adianta eu criar um poema para que o brasileiro se sinta identificado usando uma norma padrão que ele não domina. Então esse gosto, pela linguagem popular, pela linguagem coloquial, pela linguagem informal, é super interessante para o processo de verossimilhança da própria escola literária. É fundamental que uma escola literária que queira valorizar o brasileiro traga essa linguagem cotidiana, coloquial, do dia a dia, para dentro da poesia. Beleza? As obras modernistas são de suma importância e extremamente enriquecedoras da literatura brasileira. Beleza? Como eu te disse, o modernismo é uma escola literária gigantesca, então ele está dividido em 3 fases. Isso aqui é apenas um caráter didático, tá? Para você estudar melhor o modernismo aqui com a gente. Então hoje a gente está concentrado nesse aspecto aqui em verde. A gente vai falar da primeira fase, que vai ser chamada de fase de ruptura iconoclasta ou heróica. O que significa isso? É uma fase em que eu tenho uma liberdade de criação porque eu quero negar os valores do passado. Eu tenho, de fato, uma ruptura com essa arte tradicional. É uma tentativa combativa, um combate, uma destruição dessa literatura tradicional, buscando uma nova linguagem que representasse o povo brasileiro. Eu costumo dizer, para você colocar aí na sua cabeça, que essa primeira fase do modernismo no Brasil seria uma espécie de adolescente. Sabe aquele adolescente que reclama de tudo? Aquele adolescente que não gosta de seguir regras? Aquele adolescente que é questionador? É como se fosse a primeira fase do modernismo no Brasil. A gente tem exatamente esse espírito demolidor, esse espírito de não respeitar convenções, de não respeitar regras pré-estabelecidas. Então essa primeira fase, eu gosto muito de fazer uma associação com o adolescente rebelde, tá bom? Na semana que vem a gente vai estudar a segunda fase. E aí eu vou perceber que esse adolescente virou um adulto. E esse adulto mais questionador. Esse adulto que sim, vai absorver essas transformações da primeira fase, mas vai ter um ingrediente social, um engajamento social muito mais amadurecido. Não é à toa que nessa segunda fase entram os grandes clássicos da literatura nacional, como Vidas Secas, Gabriela Cravo e Canela, certo? O 15, são vários clássicos da literatura, Capitães da Areia, que é um livro que muita gente usa na redação, Eu tenho aqui nessa segunda fase uma postura mais social. E a terceira fase, eu digo que é uma espécie de um senhor, Um senhor que entende a sua importância, um senhor que olha para a sua trajetória, se orgulha dela
e reflete sobre o que fez. Então essa terceira fase ela é muito mais reflexiva. Mas isso aqui é um rolê para depois. Hoje a gente está nesse verdinho, primeira fase que vai de 1922 a 1930. Beleza? Vamos começar então a organizar isso em forma de mapa mental? Vambora! O espírito destruidor modernista encontra-se mais forte nessa primeira fase. É o adolescente rebelde. Os artistas estavam menos interessados em delimitar características que pautariam essa nova estética, ou seja, não havia uma cartilha a ser seguida, mas eles se posicionavam contra a estética tradicional, contra a arte tradicional. Ainda que não houvesse uma cartilha a ser seguida, houve o desejo de colocar em prática um desejo libertador, ou seja, a incorporação da brasilidade de uma forma livre. Cada autor estava livre para retratar a brasilidade da forma que lhe trouxesse convenção. Beleza? Os modernistas optaram por tornar um caminho diferente daquilo escolhido pelos românticos. E aqui eu peço uma extrema atenção nessa aula de hoje. Muitas são as questões de vestibular, não só do Enem, mas principalmente para você que vai fazer alguma prova específica de língua portuguesa e literatura. Muitas são as questões que comparam essas duas escolas literárias. O romantismo, tendo aquele espírito nacionalista completamente idealizado, completamente romantizado, completamente fantasioso e sem verossimilhança. E agora o modernismo, que é um texto que também traz esse nacionalismo, mas é um nacionalismo mais crítico. É de fato um nacionalismo que faz você pensar, que faz você refletir sobre os problemas sociais brasileiros. Então cuidado com isso, porque muitas questões trabalham essa diferença. Beleza? Vamos começar a listar aqui características gerais dessa primeira fase do modernismo. E a primeira delas é justamente a influência que as vanguardas europeias têm dentro dessa escola literária. Então, como eu disse a você, o expressionismo, o surrealismo, o futurismo, o cubismo, o dadaísmo, as 5 vanguardas europeias, que foi uma aula recente também que a gente teve antes do recesso, com seu espírito de renovação, com seu espírito destrutivo da arte vigente, vai ser incorporado no discurso modernista. Beleza? A ruptura com o passado é um processo bastante marcante. A busca pela brasilidade, uma identidade nacional crítica, vai ser fomento dessa escola literária. A liberdade de criação, a livre associação de ideias, o poeta ele é genuíno. Eu quero que vocês entendam que não é um poeta artificial, mas é um poeta que retrata a brasilidade de forma verdadeira, de forma verossímil, de forma genuína. Certo? Importância para o cotidiano, para aquilo que é trivial, é uma incorporação do dia a dia do brasileiro dentro da poesia. Não é algo distante. Não é um poema parnasiano que vai falar de um vaso chinês. Lembra dessa aula que a gente ficou para morrer aqui? Né? A literatura que descreve um vaso chinês. Não é mais isso. É a importância para aquilo que é brasileiro, para aquilo que a gente vê, para aquilo que a gente sente, para aquilo que a gente vive. E por fim, o uso do humor como recurso crítico. A gente vai ver que diversos poemas aqui são construídos por meio de paródias. O que é uma paródia? É uma intertextualidade que desconstrói, ironicamente, criticamente, o sentido de um texto original. Por isso que eles são chamados muitas vezes de poemas piada, né? Eu tenho uma crítica, uma anedota, um humor com um texto original. Sobretudo, os textos do quinhentismo, os textos do romantismo, os textos do parnasianismo. Beleza? Que eram escolas mais plásticas, né? Que eram escolas que não retratavam a brasilidade na sua essência. Tudo bem? Bom, esse nacionalismo e essa busca por liberdade artística vão ser refletidos na linguagem usada por esses modernistas. Quase sempre, quando há uma questão de modernismo na sua prova do Enem, sobretudo de primeira fase, fala-se sobre a coloquialidade, a linguagem utilizada nessa poesia para se aproximar do povo brasileiro. Então, reparem, linguagem mais próxima da língua brasileira, ou seja, daquela que efetivamente era utilizada
pelos brasileiros no seu dia a dia. E aí reparem que eu coloquei de propósito aqui língua brasileira e não língua portuguesa. Porque a língua brasileira é como a gente fala, né? A língua portuguesa é a formal, aquela que realmente segue normas. A língua brasileira, aqui nessa brincadeira proposital com você, é para você perceber essa verossimilhança, essa aproximação do cotidiano nacional. Beleza? Exploração de coloquialismos e oralidade dentro da literatura. A gente vai perceber termos que não são correspondentes à norma padrão dentro da poesia. Liberdade formal e postura antiparnasiana, ou seja, aquela beleza formal de um soneto, por exemplo, de uma métrica perfeita, isso vai desaparecer. O que a gente percebe agora é um verso branco, ou seja, um verso sem rima, um verso livre, um verso que não precisa ter a mesma quantidade de sílabas poéticas. E, por fim, uma aproximação entre prosa e verso. Muitas vezes a gente vai perceber histórias sendo contadas em forma de poesia. Beleza? 3 são os grandes escritores, os principais representantes da primeira fase do modernismo no Brasil. E pelos nomes, tu já percebeu que eles são recorrentes na tua prova do Enem. Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Manuel Bandeira. Vamos começar falando sobre a importância do Mário de Andrade. Se liga só. Mário de Andrade traz importantes contribuições para o intento, para o propósito modernista de questionar padrões literários. O escritor aposta em versos livres, verso livre é aquele verso sem métrica tradicional, certo? Rupturas sintáticas, fragmentações, ou seja, ele não respeita a norma padrão, usa neologismos. Lembra disso? O que significa neo? Novo, a criação de novas palavras, E a gente tem aqui exatamente uma incorporação do falar do brasileiro. Uma das suas principais contribuições é um clássico da nossa literatura chamado Pauliceia Desvairada. Esse livro, como o próprio nome sugere, Pauliceia Desvairada, é um marco para o modernismo brasileiro, porque vai trazer a essência do Brasil justamente concentrada na cidade de São Paulo, que nessa época é justamente a cidade brasileira que representa esse ímpeto modernista, É uma cidade que era rural e começa a se transformar em urbinotória, Eu começo a ter um processo de urbanização dessa sociedade paulista. E São Paulo, galera, foi justamente a cidade que mais abarcou os imigrantes no século XX, principalmente imigrantes italianos. Não à toa nós temos heranças, desses imigrantes italianos até hoje em São Paulo. Um exemplo é o time, que justamente é um rival ao meu, que é o Palmeiras. O Palmeiras é uma herança desse processo. O bairro do Bexiga, onde fica uma escola de samba que eu sou fã demais, que é o Vai Vai, que é a minha escola de samba em São Paulo, também faz parte dessa tradição, Então a gente tem a entrada desses imigrantes que fazem parte do mosaico étnico, do mosaico cultural da cidade de São Paulo, beleza? E aí, já que eu falei de carnaval, olha que interessante, eu me amarro em escola de samba, Eu sou Vila Isabel doente, eu amo minha Unidas de Vila Isabel aqui no Rio, mas no carnaval de 2024, uma escola de samba de São Paulo chamada Mocidade Alegre, que inclusive foi a campeã do último carnaval, o enredo vai ser Mário de Andrade. Olha que maneiro. Uma escola de samba de São Paulo vai homenagear um escritor modernista que buscou a identidade do brasileiro por esse olhar da sociedade paulista do início do século XX, no enredo chamado Brasileia Desvairada, sendo, portanto, uma intertextualidade com o livro Pauliceia Desvairada, mostrando essa busca por um país, essa busca por uma identidade nacional que perpassa pela cidade de São Paulo. Então, inclusive um beijo aí para quem é de São Paulo, semana passada eu estava aí,
Fui parar na Mancha Verde, gente. Eu, flamenguista, fui parar na Mancha Verde, mas foi ótimo, foi maravilhoso. Eu tava na final de samba lá, foi incrível, né? Graças a Deus. O Palmeiras só não tem mundial, mas a galera lá é muito receptiva. Beleza? Gente, uma outra contribuição do Mário de Andrade foi um livro chamado Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. Galera, Macunaíma é nome de indígena. E aqui a gente tem uma desconstrução do indígena romântico. Lembra dele? O indígena romântico lá da primeira fase era o indígena de pele avermelhada, forte, ele era retratado como um herói nacional. Um herói nacional, ele tinha aquele aspecto de heroísmo porque era uma tradição do cavaleiro medieval. O que está acontecendo aqui com o Mário de Andrade? Ele vai desconstruir esse aspecto heróico. Veja que para o Mário de Andrade, o Macunaíma é o herói sem nenhum caráter. Olha essa desconstrução, né? Enquanto o romantismo projetou na figura, né, do próprio indígena essa figura de um herói, agora em Mário de Andrade a gente tem a figura de um anti-herói. O cara que não tem caráter, né? Então o Macunaíma sintetiza a alma do povo brasileiro. O Macunaíma é um indígena negro, baixinho, gordinho, preguiçoso. Ele perde aqueles traços de um heroísmo herdado da própria questão romântica. Beleza? Meus amores, a gente vai fazer aqui uma conexão cultural justamente com o tema de redação do Enem do ano passado. Os desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Vocês fizeram, né? Vocês fizeram esse Enem. Muitos de vocês ou foram treineiros ou já estavam tentando, né, exatamente uma vaga no vestibular, em uma faculdade, em uma universidade de seu interesse. Esse tema de redação tem tudo a ver com a aula de hoje. Buscar a identidade nacional, buscar a identidade, a raiz, aquilo que é genuíno no sentido da brasilidade, perpassa pela valorização dessas comunidades tradicionais. E muitas foram as redações nota 1000, diga-se de passagem, que se utilizaram da literatura como repertório sociocultural. Então você poderia trazer, por que não, o próprio livro Macunaíma, o próprio modernismo, a própria Semana de Arte Moderna, para questionar essa idealização do indígena romantizado. Olha a diferença. O Peri é um indígena retratado por José de Alencar em o livro O Guarani. Olha como é que o Peri era retratado. Né? Bem o estereótipo. Já em Macunaíma, olha o retrato. É o indígena, olha como é que ele tá, deitado na rede, preguiçoso, não tá nem aí pra nada. Então esse contraste entre o Peri e o Macunaíma seria um repertório nota 1000 para você arrasar na sua redação. E aí justamente, né, eu queria que você lembrasse que os nossos intuitos aqui na aula de literatura, eles não vão se resumir à reflexão. Eu não quero apenas que você entenda uma escola literária, ou saiba o nome das obras, ou o nome dos artistas, ou características fundamentais. Não. Eu quero sim que isso te ajude a resolver a prova de linguagens, mas que te dê combustível para repertório sociocultural na tua redação. Até porque você já deve saber que a banca deste ano de redação mudou. Não é verdade? A banca de redação mudou. E quando há uma mudança de banca, obviamente algumas mudanças são feitas no processo de correção. Então, quanto mais autoral for o seu texto, obviamente que eu não tenho como comparar repertórios socioculturais. Não tem como eu dizer que quem fala de um filme é melhor ou pior do que quem fala de um livro. Não existe isso. Mas quanto mais criativo e reflexivo você for, melhor para a sua nota. Então essa comparação entre Peri e Macunaíma eleva a sua nota realmente lá nas alturas. Beleza? Partindo para o segundo escritor. O segundo escritor da aula de hoje é o Oswald de Andrade. O Oswald de Andrade está na linha daquela paródia, está na linha daquele poema piada, de uma linguagem mais fragmentada. E isso é herança do cubismo enquanto vanguarda europeia. Lembra que o cubismo lá do Pablo Picasso era a fragmentação de uma imagem? Eram as múltiplas perspectivas de um quadro? Agora, na linguagem do Oswald de Andrade, a gente vai ter essa fragmentação, essa não aceitação da norma culta. Olha o que acontece no poema chamado Pronominais. O nome do poema já te chama a atenção porque ele nos remete a um aspecto gramatical.
Vejam o que ele diz. Pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Olha que poema genial. Primeiro ele começa com um termo gramatical, pronominais. E ele começa respeitando a norma culta. Dê-me um cigarro. Você sabe que me dá um cigarro é uma informalidade, é uma coloquialidade, porque de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, você não deve começar um período, você não deve começar uma oração com esse pronome oblíquo lá na frente. Então você sabe que ele tem que vir aqui para trás. É um caso de ênclise obrigatória na língua portuguesa. Lembra disso? Ênclise, quando o pronome está depois do verbo. Então ele começou de acordo com a norma padrão, né? Ele está dizendo, dê-me um cigarro. É o que diz a gramática, é o que diz o professor, é o que diz o aluno, ou seja, o cara que estudou. Mas olha a quebra de expectativa, olha o contraste. Mas, porém, contudo, todavia, o bom negro e o bom branco da nação brasileira, ou seja, o povo. O povo vai dizer todo dia, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Ou seja, para que eu vou precisar respeitar a norma padrão numa situação de informalidade? Porque você vai pedir um cigarro numa situação de informalidade, num bar, numa festa, não é verdade? Você não vai pedir um cigarro numa convenção com o presidente da República e o líder sei lá de onde. Né? Você vai pedir isso numa situação informal. Então esse me dá um cigarro é quase que uma aceitação da norma coloquial, da forma, né, da variação linguística para representar esse bom brasileiro, né? Justamente para você representar essa forma de falar da informalidade brasileira. Beleza? E o terceiro e último escritor da aula de hoje é o Manuel Bandeira. Galera, o Manuel Bandeira teve um grave problema de saúde porque a sua juventude foi marcada pela tuberculose. Já muito novo ele contrai tuberculose. E os seus poemas, né, serão reflexões. Já eu vou pro quadro, pro mapa mental, tá? Tem gente aí perguntando. Já eu vou para ele. São reflexões, né, dessa doença, são reflexões inclusive sobre a morte. Vai ser algo muito comum na sua poesia. Tá legal? E eu vou começar, vou até chegar mais pra frente, que ficou muito pequenininho, lendo um poema que se tornou um clássico da literatura nacional, que vem do Manuel Bandeira, chamado Vou-me embora pra Pazárgada. Vamos ver o que ele diz. Vou-me embora pra Pazárgada. Lá sou amigo do rei. Lá tenho a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Pazárgada. Vou-me embora para Pazárgada. Aqui eu não sou mais feliz. Aqui não sou feliz. Lá a existência é uma aventura de tal modo inconsequente que Joana Louca da Espanha, rainha em falsa demente, vem a ser contraparente da nora que nunca tive. E como farei ginástica, andarei de bicicleta, montarei no burro brabo, subirei no pau de sebo, tomarei banhos de mar. E quando estiver cansado, deito na beira do rio, mando chamar a mãe d'água para me contar as histórias que no tempo de eu menino, Rosa vinha me contar. Vou-me embora para Pazárgada. Em Pazárgada tem tudo. É outra civilização. Tem um processo seguro de impedir a concepção. Tem telefone automático. Tem alcaloide, ou seja, uma substância viciosa à vontade. Tem prostitutas bonitas pra gente namorar. Olha aí o espírito... Eu jurava que eu nunca mais ia trazer o Gregório de Matos, o Pica-Flor. Mas olha o espírito do Pica-Flor aqui de volta, hein? Olha o espírito de Gregorinho baixando em Manuel Bandeira. Tem prostitutas pra gente namorar. Sequência de lovezinho, diga-se de passagem, né? Combinou aqui com essa tatu bela que fiz na festa de Mel Maia, né? Vamos lá. E quando eu estiver mais triste de não ter jeito, quando de noite me der vontade de me matar, olha aí a influência da morte, lá sou amigo do rei, terei a mulher que quero, na cama que escolherei.
vou-me embora para Pasárgada. Galera, Pasárgada não existe. É justamente uma forma de devaneio. É uma forma de evadir, né, de fugir da realidade opressora que fez parte dessa infância do Manuel Bandeira. É exatamente uma rota de fuga, é uma rota alternativa. Esse lugar é lugar no imaginário. Lembra que o surrealismo, olha como é que as vanguardas europeias conversam com essa aula de hoje. Lembra que o surrealismo era a busca do inconsciente, era a busca do onírico, era a busca do sonho? Olha essa influência da vanguarda europeia na poesia do Manuel Bandeira. A busca por um lugar que não existe, mas é um lugar que lhe dá conforto. Lá ele é amigo do rei. Melhor do que ser rei é ser amigo do rei. Na é verdade, fica aí a reflexão da aula de hoje. Melhor do que ser rei é ser amigo do rei, porque você vai fazer de tudo e não vai ser julgado. Você vai poder, fazer ginástica, andar de bicicleta, montar no burro, subir no pau de sebo, tomar banho de mar, transar com prostitutas à vontade na cama que você quiser. Nada melhor do que para Pasárgada, que é fruto desse imaginário do Manuel Bandeira. Beleza? Mas ele tem uma outra vertente. E o Manuel Bandeira tem uma outra vertente que cai muito na prova do Enem, que é a sua vertente social. A gente começa a perceber uma certa influência de falar de problemas sociais do Brasil nessa poesia. Olha o que o Manuel Bandeira escreve no poema O Bicho. E é um poema muito triste. Se liga só. Vi ontem um bicho na imundície do pátio catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Olha que poema triste que representa bem a condição de miserabilidade do brasileiro dessa época. É um poema que representa a extrema pobreza. É um poema que representa a fome. É um problema que representa problemas sociais que infelizmente persistem até hoje, né? Então esse poema O Bicho, ele começa a evidenciar essas temáticas sociais que serão ainda mais potencializadas na segunda fase desse modernismo que amadurece. Beleza? Me diz uma coisa, como é que ficou seu mapa mental da aula de hoje, hein? O que você pescou dessa aula para você colocar no seu mapa mental? Vamos pro quadro para ver o que eu fiz e depois você me manda pelo Instagram seu para eu ver como é que ficou? Se liga só, vamos lá, meu diretor, por favor. Olha só, ficou enorme esse mapa mental de hoje, né? Vamos lá, coloquei aqui no meio da minha página modernismo, né, que é a escola literária, mas estou alocando, a primeira fase, que é a que a gente conversou da aula de hoje, que vai de 1922 a 1930. Como é que essa fase aparece em nomenclatura? Fase de ruptura, heróica ou iconoclasta. Lembrando que o modernismo é fruto aí de várias influências, sobretudo do pré-modernismo, da Semana de Arte Moderna e das vanguardas europeias, trazendo essa ruptura com a tradição artística. É impressionante como em muitas questões a ruptura é inclusive a opção de gabarito, né? Essa ruptura com o tradicional. O que a gente pode listar de forma geral dessa primeira fase do modernismo? A busca por essa identidade nacional, pela brasilidade crítica, a liberdade artística e a linguagem coloquial e informal, ou seja, aspectos triviais do cotidiano, do dia a dia do brasileiro inseridos dentro da poesia. E 3 são os principais representantes. Mário de Andrade, com as suas 2 maiores contribuições. Pauliceia Desvairada, para falar do processo de urbanização de São Paulo e a própria questão, né, exatamente, da chegada de imigrantes, sobretudo os italianos, e o Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, sendo um retrato crítico do indígena brasileiro, desfazendo aquele papel de um herói. Agora ele tem a função de um anti-herói. Beleza? Oswald de Andrade, poemas curtos, poemas feitos por forma de paródia ou de piada, ou seja, humor como intenção crítica, uma fragmentação linguística e as informalidades, distanciando-se, portanto, da norma padrão. Um exemplo é o poema Pronominais. E o Manuel Bandeira com 2 vertentes, uma em que ele busca uma evasão
para o processo da tuberculose, né, que é uma doença que acomete a vida do Manuel Bandeira e tem influências na sua produção poética. Então aqui eu tenho uma liberdade vinculada à imaginação com esse desejo de evasão e as suas críticas sociais representadas potencialmente pelo poema O Bicho. Beleza? Eu vou dar uma saidinha aqui para você dar um printzão e eu tô aguardando, né, que você me mande o seu mapa mental pra gente ver como é que ficou. Beleza, meus amores? O que a gente traça a partir de agora? Semana que vem eu volto na quinta-feira, horário normal na próxima semana, para que a gente comece a falar sobre a segunda fase do modernismo do Brasil. E aí a gente vai perceber que esse espírito de ruptura, ele começa a tomar um novo contorno. Agora vai ser um espírito um pouco mais reflexivo. Esses questionamentos sociais, eles começam a amadurecer e grandes clássicos da nossa literatura começam a ser delineados. Então eu te espero na semana que vem, na quinta-feira, pra gente continuar a conversar sobre o modernismo, só que na semana que vem, entrando na segunda fase. Beleza? Um beijo grande, bom retorno, que bom que você está de volta com a gente e semana que vem tem mais. Amanhã, inclusive, Flamengo 4-0 em cima do Olímpia. Beleza? Um beijo grande e até lá, galera. Tchau, tchau. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.